Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e nesse vídeo trago para vocês 4 ideias de peças fáceis, rápidas de fazer, são muito vendáveis, que é fácil para vender, gasta pouco material e com molde gratuito das 4 peças, o que é muito bacana. Então nesse vídeo você vai aprender a fazer esse porta-alicate de unha, um porta-óculos, porta-carregador de celular, ou fone de ouvido, ou remédio, tá? Essa peça aqui. E esse porta-moeda, porta-níquel, que também cabe carregador de celular, fone de ouvido, batom, nessas coisinhas, ele é um porta-moeda maiorzinho, tá? Então, essa aula, gente, é muito bacana para quem é iniciante. Se você é iniciante, assista até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá uma olhadinha aqui embaixo. Se você é inscrita no canal, se for, se inscreva, clica no sininho escolhendo a opção receber todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa, você vai receber um aviso do YouTube, tá bom? Lembrando para quem está assistindo no YouTube, que o link para baixar o molde das 4 peças vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, bora lá aprender a fazer essas peças lindas. Bom, pessoal que está assistindo no YouTube, primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde. O molde das 4 peças está aqui na descrição do vídeo. Baixou o molde, você vai recortar em cima do risco preto. Não precisa deixar margem de costura, tá, gente? Então, vocês do Instagram também, aí depois quando baixar o molde, só recortar, não precisa deixar margem de costura. Então, são 4 páginas de molde, certo? Eu vou, gente, fazendo uma peça por uma, não vou mostrar o material, nem explicar o material de todo, vou fazendo de uma por uma, porque eu já deixei tudo, inclusive, separadinho aqui nos pacotinhos, ó. Deixei tudo aqui assim, ó, separadinho, porque aí eu já pego uma peça, já faço, né? Então tá. Tem o kit de materiais no site, tá bom? O kit de materiais é este daqui, tá? O que vai nesse pacotinho? Vai o tecido principal, ele é tricoline digital, tamanho 50 centímetros por 75 centímetros, tecido do forro, tamanho 50 centímetros por 75 centímetros, manta R2, tamanho 35 centímetros por 75 centímetros, viés, zíper, 3 cursores e as 4 páginas dos 4 moldes, né, das 4 peças, impresso em tamanho real. Tá bom? Então, os 4 moldes vai no kit de materiais. Cada kit desse dá pra você fazer uma peça de cada, tá? Dá pra fazer um porta-alicate, um porta-óculos, um porta-carregador e um porta-níquel, certo? Ainda sobra tecido, tá? A manta vai dar certinho. O tecido ainda sobra, dá pra vocês aproveitarem retalho e fazer alguma outra coisa, tá bom? Tem essa opção do floridinho, que foi o kit que eu mostrei no início pra vocês, coisa linda, né? Aí tem essa opção de rosas bem delicadinho, que vai ser o que eu vou fazer no vídeo aqui com vocês. Vai ser essa combinação de cores que eu escolhi, então também tem esse kit no site. E aqui montei um kit com a estampa de mandala, que sempre vende muito bem, tá bom? Então tem essas 3 opções de kits, todas vão com os 4 moldes. Como é que faz para você comprar o seu kit de materiais? Você vai acessar o site www.alinerogerio.com.br. Tá? Para quem tá assistindo no YouTube, o link está na descrição. Para quem tá assistindo no Instagram, o link está no meu perfil do Instagram. Para quem tá assistindo no TikTok, o link também tá no meu perfil. Ou vocês podem acessar o Google e digitar lá www.alinerogerio.com.br, já vai aparecer lá o meu site. O cupom de desconto para hoje, gente, ele é especial. Por quê? É 10% de desconto, usando a palavra menos 10. Menos, com letras todas minúsculas, e o número 10 no final. Vocês podem colocar nos comentários, por favor, para mim ver se tá certinho? Quem puder colocar nos comentários, por favor, o cupom. Menos 10 é para quem assistir essa aula de hoje. Fica aí esse cupom especial de 10%. Isso, Giani, obrigada, ela colocou certinho, menos 10. Esse é o cupom de desconto da nossa aula de hoje. Gente, e olha só para vocês verem. O kit de materiais, ele tá R$ 36,00 no site, tá? Dá para vocês fazerem as 4 peças. R$ 36,00
R$36 você vai vender uma das peças só. R$35 o porta-óculos, para vender barato. De R$35 a R$45 o porta-óculos com tecido digital, já paga o kit de materiais. Então, pra vocês verem como é vendável, gasta pouco material. E como eu disse, ainda sobra tecido, tá? Ainda sobra. Tá bom, gente? Então, compensa bastante fazer essas peças menores e compensa bastante o kit de materiais, porque dá para vocês fazerem as 4 peças, ainda sobra o tecidinho. Você vai pagar R$36 no kit, já aproveita, compra mais alguma outra coisa lá no site, aproveitar o seu frete, né? Ou então divide o frete com alguma amiga que mora perto de vocês, enfim. É isso, tá bom? Então, esses são os kits de materiais, vão com os moldes. Se você precisar dos materiais separados, tem também tecido, manta, zíper, cursor, viés, só que aí a desvantagem é que fica sem o molde, aí você tem que imprimir, né? Então tá bom. Vamos começar aqui, gente. Sim, eu vou dar a sugestão do preço de venda da peça no final de cada passo a passo, tá? Que serão 4. Então vamos lá, né? Vou começar aqui então. Ligando a máquina, gente, máquina Jack A5E é a máquina que eu uso para fazer os meus vídeos, as minhas peças, tá bom? É uma máquina industrial, porém ela dá para ser usada também para iniciante, porque ela tem controlador de velocidade, ó. Diminua a velocidade. Acelerar. Tá vendo? Ela controla a velocidade, dá para você costurar mais devagar do que uma máquina doméstica. Então, é muito legal, tá? Se você quiser fazer um orçamento, saber o preço, procure pelo Maurício Armindo da Costura e Bordados Limeira, ele é meu parceiro de máquinas. Comprando com ele, dizendo que foi minha indicação, Aline Rogério, você ganha 5 dos meus projetos de aulas pagas. Pode ser qualquer máquina que você comprar, não precisa ser igual a minha. Fez sua compra com ele, fala, olha, a indicação da Aline Rogério, passe para mim o contato dela, que eu vou querer os 5 projetos de aulas pagas. Aí eles vão passar meu contato, certo? Isso, cupom de desconto é menos 10. Vocês hoje têm 10% de desconto. Eu vou começar aqui, gente, fazendo o porta-alicate, tá? Então aqui nós temos o molde do porta-alicate. Eu já recortei, já até usei ele, tá riscadinho aqui de caneta. Você vai imprimir o seu molde, recortar em cima do risco e vamos para os materiais. Aqui eu já deixei tudo separadinho. Tá? Então, olha só. Você fez a impressão do molde e recortou, este desenho aqui você vai cortar 2 vezes no tecido e uma vez no estruturador, que pode ser manta R1, manta R2, pode ser feltro, pode ser nylon dublado, que é uma peça pequena, não precisa ser muito estruturada, tá? Pode ser o estruturador que você quiser, tá bom? E aí aqui pra adiantar, eu já peguei tecido, coloquei de um lado, passei o ferro, virei, coloquei tecido do outro lado, passei o ferro, isso no estruturador, tá, gente? E uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta. A costurinha na beiradinha foi só pra segurar. E ficou assim. Ainda vamos usar o molde. Você pega o molde, ele tem um risquinho, uma listra aqui, ó. Você vai dobrar e ele vai ficar assim, tá? Isso aqui é o bolsinho. Aí esse aqui você também vai cortar 2 vezes no tecido e uma vez no estruturador. E fazer a mesma coisa, ó. Tá aqui, ó. Coloquei, aqui eu tô usando a manta R2, coloquei tecido de um lado, passei o ferro, coloquei de outro, passei o ferro e uma costurinha. Passei costurinha só aqui, tá? Para essa peça, é isso que a gente vai precisar. Olha que pouquinho de material. E viés. Para fazer essa peça aqui, 60 centímetros, 70 centímetros de viés dá, certo? E um botãozinho depois para finalizar. Então aqui, gente, para a gente começar a fazer essa peça, vamos começar pelo bolsinho. Eu já tenho aqui um pedacinho de viés que eu cortei na medida dessa parte reta do bolsinho aqui, tá? E eu dobro esse viés, estou usando o viés pronto, 100% algodão, destaque. O largo, tá bom? É esse que eu estou usando. Tem no meu site para vender. Aí aqui, ó, coloco o viés na beiradinha, tá? E vou passar uma costura aqui nesse viés. Diminua a velocidade. Então, olha só, gente. Tem gente me ligando. Aí. Então, olha só. Passei aqui o viésinho, vou pegar o corpinho, posiciono aqui, ó. Coloco o bolsinho bem certinho aqui na parte curva embaixo. Coloca
prendedor, vou virar pra mim aqui. Uma costurinha bem na beiradinha aqui pra segurar esse bolso. Então, olha aqui, ó, já formou aqui o bolsinho, né? Vou cortar só o excesso do tecido que ficou aqui. E agora a gente vai costurar o viés. Essa, gente, das 3 peças, essa aí é a mais de boa, facinho, rapidinha. Meu Deus, gente, isso aqui, ó, numa sentada na máquina, vocês fazem 50 em um dia, tá? Fazer aí pro Natal, né? Vou pegar aqui o meu viés, como eu disse, 60, 70 centímetros de viés dá, até menos até. Aqui, ó, a gente arredonda a pontinha do viés e faz uma dobrinha. E vamos costurar. Primeiro aqui na parte onde tem o bolso. Vem aqui, ó. Vou fazer a costurinha bem na beiradinha em toda a volta desse viés, tá bom? Vou ficar de olho aqui. Gente, ó, terminei de passar o viés na parte interna, aqui na parte de dentro. Agora a gente vai virar todo para o lado de fora. E vamos rebater a costurinha aqui em toda a volta desse viés, tá? Ó, dobra assim, vem costurando aqui na beiradinha. Então, aqui, ó, eu passei a costura rebatendo em toda a volta, tá? E a peça ficou pronta. Aqui você vai colocar um botãozinho aqui e outro aqui. Então, primeira peça pronta, valor de venda do porta-alicate de 30 a 40 reais, tá? Agora a gente vai para o porta-óculos. Tá aqui, ó. Vamos agora fazer o porta-óculos. Já perdi um cursor aqui, né? Meu filho, cadê você? Até escutei o barulhinho dele caindo no chão. Deixa eu pegar a outra peça aqui, depois eu vou lá buscar. Aí. Então, gente, para fazer o porta-óculos, vocês vão pegar o molde, imprimiu, recortou em cima do risco, o molde é esse aqui, tá? Esse molde vocês vão cortar 2 vezes no tecido exterior, que é o tecido principal, que fica do lado de fora da peça. 2 vezes no tecido principal, estampado, tô usando tricoline. 2 vezes no tecido de forro, também tô usando tricoline. E 2 vezes no estruturador, eu tô usando manta R2, pode ser R1 também, até de vocês. Aqui, o tecido principal, as 2 vezes do tecido principal, já coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. E ficou assim. Aqui eu vou precisar de 24 centímetros de zíper, tô usando o zíper número 5, e um cursor, tô usando esse cursor azulzinho, né, fica bem bonitinho aqui. Então aqui, vamos começar. Pega o zíper, dentinho do zíper, coloca de frente para a estampa principal, passa uma costura de segurança. Passou essa costura de segurança, vou pegar aqui um dos tecidos de forro, estampa de frente com estampa, calcador de zíper. Cadê você, meu filho? Mãe, eu quero mesmo a minha chavinha. Ô, lelê. Ô, lelê, ô, lalala. Tá vendo? Sabia que eu devia ter colocado essa haste de troca rápida, porque agora... 2 meses. 2 meses faz que minha máquina chegou e eu não coloquei a haste de troca rápida ainda. Daqui a pouco faz aniversário e eu tenho ela, gente. Já falei isso em algumas lives, né? Amanhã eu vou colocar. Sem falta. Ah, e esse tecido que eu tô usando, gente, tá ficando... Eu gosto dele, que ele é bem delicadinho, sabe?
Colocou aqui o calcador de zíper. Vamos passar, vou jogar o ventilador. Tô morrendo de calor. Passar a costura aqui. Passou a costura, a gente vai colocar o forro pra trás, ó. O forro fica bem puxadinho aqui atrás. E passa a costurinha aqui na beiradinha, rebatendo. Pronto. Ficou assim. Vou pegar outra parte do corpo principal, fazer a mesma coisa. Dentinho do zíper eu vou trazer aqui nessa parte reta. Uma costura de segurança, ver aqui se o material tá bem alinhadinho. Costurinha. Aí a gente vem. Nossa, vocês estão arrasando aí no TikTok, hein? Meu Deus, obrigada por tantas rosas. Já consegui bater. Consegui? Ou não? Não sei. Olha como é que vocês estão bonita demais. Não consigo. 80% já está concluído. Tá parecendo isso. Objetivo alcançado. Êêêê! Parabéns para nós. Obrigada. Gente, aqui, ó. Passei a costura de segurança. Agora eu pego direito do forro com direito. Passa uma costura. Vou abrir aqui. Olha, parece uma borboleta, né? Aí aqui, ó. Aqui o forro fica assim, tá vendo? E aqui a gente vai rebater. Costurinha. Diminua a velocidade. Pronto. Passei a costurinha, agora eu vou colocar o cursor, tá? A medida do zíper que eu passei pra vocês, gente, ela é já maior mesmo pra sobrar essa pontinha aqui, tá? Pra dar pra vocês abrirem aqui e colocar o cursor. Só um pouquinho, gente. Então, aqui. Deixa o cursor paradinho aqui. E vamos aqui, ó, colocar estampa de frente com estampa, ó, principal, frente com principal, forro de frente com forro, tá? Aqui, prendedor, ó, pra quem tem dúvida, quem é iniciante, a gente aqui, ó, do lado da manta, do principal, passa o dedo no zíper e empurra o avesso dele aqui, ó, pro lado do forro, tá? Au! Quebrou aqui até machucou meu dedo. Agora, nós vamos passar a costura com um pé de máquina em toda a volta, seguindo bem o desenho aqui, ó, redondinho, tá? No forro, a gente deixa aqui uma aberturinha de uns 4 dedos sem costura pra poder desvirar a peça, tá? Boa noite pra quem tá chegando agora. Então, ó, passou a costura em toda a volta, deixei a abertura aqui, vou cortar os rabicozinhos de zíper. Se você tiver tesoura de picote, que é a tesoura de picotar, ou a escalope, que é de ondinha, você pode usar aqui, ó, pra cortar essa parte redonda. Se você não tiver, você só pega a tua tesoura boa aí de tecido, ó, e corta o excesso de manta, mas não corta muito rente a costura, não, porque senão pode descosturar, tá? É só pra tirar o excesso. Aqui, antes de desvirar, só passar uma costurinha aqui, com muito na beiradinha.
Pronto. E aí, por essa abertura que eu deixei aqui, a gente vai encontrar o cursor. Aí abre o zíper e vira. Sim, gente, quem tá chegando aí agora na live, essa aula vai ficar gravada, tá? Mas fica aí, assista até o final. Depois vocês podem assistir desde o início, baixar o molde lá no YouTube. Ó, virou, acerta bem a curvinha. Vai ficar bem modeladinho, bem bonitinho. Deixa eu desencostar mesmo, tá balançando a câmera. Tá? Então, ó. Aí aqui, onde deixei a abertura, eu dobro o paninho pra dentro e vou passar a costura aqui. E pronto, coloca o forro todo pra dentro. E segunda peça está pronta. Bonita, hein, gente? Olha que coisa mais delicadinha esse tecido. Eu tô apaixonada que eu não tinha... Deixa eu pegar meu óculos aqui, ó. Eu não tinha usado ainda esse tecido, gente. Que lindo. Olha lá, ó. E esse aqui cabe óculos de sol também, tá? Ó. Então, mais uma peça terminada, tá? Valor de venda do porta-óculos fica aí de R$ 35 a R$ 45 reais. Vamos para a próxima peça. Gostaram? Eu amei. Quem gostou, manda coração, gente. Coração. Quem puder aí clicar no coraçãozinho no TikTok também. Obrigada. Agora a gente vai fazer essa peça aqui, que ela serve como porta-remédio, porta-fio, porta-foninho, porta-carregador, enfim. Essa daqui, tá? Então, aqui vou pegar o material. O molde, vocês vão baixar. É esse aqui, tá? Baixou, recortou. Esse molde por inteiro a gente vai cortar 2 vezes no tecido principal exterior, quilt flor, e 1 vez na manta, tô usando R2, tá? Então, 2 vezes no tecido. Aqui pra adiantar. Coloquei tecido de um lado, passei o ferro, virei, coloquei tecido do outro lado, passei o ferro e uma costurinha bem na beiradinha toda a volta. Então, ficou assim, tá? Aqui no molde, a 2 centímetros abaixo da beirada aqui de cima, vai ter escrito dobra do bolso e tem um risco. Vocês vão dobrar e ele vai ficar um pouquinho menor. Esse aqui é o bolso que vocês vão cortar 1 vez. Eu tô usando plástico cristal. Inclusive, esqueci de falar que vai o plástico no kit de materiais. O plástico cristal, tô usando 0,20, tá? Pode ser tela vôlei também, tá bom, gente? Aqui, 17 centímetros de zíper, tô usando o zíper número 5. Um cursor, que eu não sei onde foi parar, vou pegar esse daqui. Um cursor, mais ou menos 70 centímetros de viés. Tá? Então, é isso que a gente vai precisar para fazer essa peça. Aqui, o que eu fiz aqui de adianto? Cortei 2 pedaços de viés do comprimento aqui dessa parte reta, tá? Deixa eu passar a medida para vocês. 15 centímetros cada um, 2 pedaços de viés. Então, eu venho aqui, ó, dobrando. Já vou dobrar os 2, que já fica... Tá? Ó, dobrei os 2. Um deles eu venho no plástico ou na tela, o material que você for usar no bolso. Coloco na parte reta aqui assim, ó, abraçando e passo uma costura pra segurar. E ficou assim. O outro viezinho eu vou costurar no zíper. Deixa eu só cortar aqui, senão... Eu acabei pegando um pedacinho de zíper que ia pro lixo e ele tá muito certinho, sabe? Fiquei com dó de cortar outro pedaço. Então, aqui, ó, nessa beiradinha aqui é onde eu vou colocar o viés assim e passar a costura aqui. E ficou, então, assim. Pego aqui o bolso,
e vou colocar o outro viésinho, ó, nessa beiradinha do zíper e passa a costura. Nossa, gente, fiz um trem errado, não põe esse viés aqui não. Então aqui, gente, o viés que eu costurei aqui na parte do zíper, eu tirei, porque costurei ele errado, tá? O de baixo tá certinho, então o bolso, costurei aqui no zíper essa parte de baixo, o viés tá certinho, então ele fica assim, tá bom? O outro pedaço do viés, dobradinho aqui, ó, ele vai ser usado daqui a pouco. Eu venho aqui no corpo do bolso e vou colocar ele bem certinho. A beiradinha do zíper vai ficar bem rente aqui, ó, nessa beiradinha aqui do material, tá? Aí eu vou passar uma costura aqui pra segurar, e aí sim eu vou costurar o viés, entendeu? Tô muito emocionada, foi muito de uma vez e esqueci disso. Tá? Ó, então passei a costura, agora sim eu pego o viés, não costura aqui em volta ainda que a gente não colocou o cursor, tá? Aí eu venho com outro pedaço de viés e vou costurar ele aqui, que ele já pega aqui o corpo tudo certinho. Então, assim que é. E olha, então ficamos assim, tá? E agora aqui eu vou colocar o cursor. Deixa eu ver de qual lado que eu vou colocar pra não sofrer muito. Porque, como eu disse, esse zíper era um pedacinho que eu ia jogar fora, sabe? Aí eu fiquei com dó, falei, eu vou fazer uma peça pequena, então eu vou usar. Mas ele tava no tamanho certinho. Então aqui nós vai sofrer um pouquinho, mas não tem problema, né? Dá um jeito, ó. Ai, meu Deus. Por que que não cortou o pedaço de zíper? Tem um rolo de zíper ali, mais de 50 metros, mas não, gente. Fica com dó. Aí. Ó, paradinha aqui no meio, tá? Agora eu vou tirar o calcador de zíper, que eu não vou precisar mais dele, eu vou depois. Esqueci que tem outra peça pra fazer. Mas por enquanto aqui não vou precisar, não. Então, tiro aqui. Coloco o outro. Au! Olha, quase pegou meu dedo. Menina! Ainda bem que a unha é resistente. Agora sim, depois que colocou o cursor, a gente vai passar uma costura em volta. Eu vou passar aqui pela parte de trás, não pegar no plástico. Até acabei esquecendo de colocar o calcador de teflon. Mas aqui, ó, é só ir costurando pela parte de trás que não dá outra. Tá super certinho aqui, tá? Passou a costura em volta. Aqui eu vou tirar excesso que ficou de zíper, de plástico, se tiver, você corta tudo bem certinho, alinhadinho aqui com o corpo. E aí a gente vai agora pôr o viés, tá? Ai, esqueci que eu não posso usar aquela tesoura preciosa pra cortar zíper. Não. Aqui, então, cortou todo o excesso, deixou bem bonitinho. Ficou assim, tá? Vamos agora fazer o acabamento com o viés. Cadê? Cadê o meu? Então, aqui, eu vou arredondar a pontinha, tá? E esse viés a gente vai passar, ó, assim. Começa do lado avesso aqui, das costas, no caso dessa peça, né? Começa aqui do lado das costas, depois a gente vira
para rebater na frente, tá? Aqui, olha só esse acabamento, ó. Deixa aqui 1 centímetro mais ou menos passando, tá vendo isso aqui que tá passando o meu dedo? E ele vai ser dobrado aqui para a parte da frente, ó. Tá? Deixa eu virar aqui para mostrar melhor. Ó, primeiro nessa câmera. Dobrou assim. E vou costurar aqui, tá? Dobrou assim e vou costurar aqui. Que é pra quê? Pra não ficar aparecendo aqui desfiadinho, tá bom? E aí, aqui então, do lado das costas, faço isso aqui, dobrou, passo a costura, tá? Então, a gente vai vir e vai costurar ele em toda a volta. Gente, deu uma pausada lá no TikTok, mas já voltou, tá? Eu vi um comentário perguntando. Estamos ao vivo no TikTok. Quem não foi lá ainda, dá uma passadinha lá, gente. Vocês que estão aí me assistindo no Instagram, abre o aplicativo do TikTok, vai lá, tô ao vivo. Vai lá, deixa um coraçãozinho, um comentário, um presentinho. Coloquei uma meta de 8 coraçãozinho na mãozinha assim, ó. Só 8 só. Já ganhei 2, então falta 6. Quem puder ajudar, vai lá no TikTok, dá uma força. Aqui, gente, vou cortar o viés um pouco maior, tá? E vou arredondar a pontinha aqui também. E dobra ele do mesmo jeito que foi ali no início. Então, ele ficou assim, ó. Ó, dobrinha aqui. Ó. Tá? Agora, a gente vira todinho ele. Aqui, vocês dão uma olhada. Se tiver ficado plástico, alguma coisa sobrando a mais do que o viés, você corta. Senão, não corta nada do viés, porque o viés desfia, tá, gente? Senão não vai ficar legal. Então, aqui, ó. Vira, vira. Você está fazendo 2 lives. Onde é a outra? Perguntou a Dani no TikTok. A outra no Instagram, tá bom? Ó, gente, virei todo. Aí aqui, ó, essa dobrinha que a gente fez aqui, tá vendo? É pra fazer um acabamentinho mais bonitinho aqui. E aqui eu vou colocar prendedor, tá? Passei a costura, tá? Olha só que bonitinho. Ai, eu tô amando essa combinação. Olha que bonitinho que ficou. Tá bom, gente? Esse aqui, então, essa peça, ela serve porta-remédio, porta-carregador, fone de ouvido, tá? Então, ela abre o zíper aqui e tem um bolsinho de plástico, tá? O valor de venda dessa peça aqui, deixo para vocês entre 30 e 35 reais. E agora vamos para a nossa última peça da live. A última peça é esse porta-níquel. Nossa, aqui nós vai fazer em 2 minutos, é pai e bola. É rapidinho. Ó. Então, vou pegar aqui os material. Deixa eu só organizar aqui. Então, aqui é o seguinte, ó. Nós vamos agora fazer o porta-níquel, tá? Vocês vão imprimir... imprimir não, já falei pra imprimir no começo. Vamos recortar o molde, que é esse aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Porta-níquel Maria Flor, tá? Esse é o molde, vai recortar em cima do risco. E vai cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta. Aqui eu tô usando manta R2 também, como todas as outras, mas vocês podem usar aí o estruturador que vocês quiserem, tá? Tecido principal, já coloquei os 2 sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta, tá bom? Eu tenho aqui
28 centímetros de zíper e um cursor, que eu vou pegar ali. Aí, gente, tem a alcinha, que inclusive tem a medida no molde. A alcinha de 10 a 11 centímetros aqui de largura e 26 de comprimento. Dobra ao meio, passa o ferro, abre, dobra as duas pontinhas encontrando aqui, passa o ferro novamente e dobrou mais uma vez. Essa é a alcinha. Essa alça, gente, ela é opcional, tá bom? Então, vou começar por ela. Vou passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Pessoal, para quem não viu eu falando no começo da aula, tem os kits de materiais no site, tá? Eu vou pegar ali para mostrar para vocês. Então, ó, passei a costurinha, dobro a alça, junto pontinha com pontinha, faço uma costura aqui, certo? Então, aqui, ó, costurei a minha alcinha, eu vou pegar uma das partes principal que está estruturada. Aqui, gente, no desenho, vocês vão percebem assim, ó, ela é bem curva aqui, né? E aí depois ela desce reto. Então, aqui onde termina a curva, você vai dar mais ou menos uma distância de um dedo e posiciona a alcinha. Não põe muito justo aqui em cima, porque aqui a gente ainda vai costurar o zíper, tá bom? Então, aqui dá essa distância de um dedo, posiciona a alça e costura, ela fica assim, tá? Vou pegar o meu zíper, dentinho do zíper eu coloco de frente e eu vou costurar ele nessa parte arredondada. Deixa aqui uma pontinha, ó, sobrando. E aqui a gente vem, costura. Essa costura de segurança primeiro. Agora eu vou colocar o calcador de zíper. Au. E agora aqui, ó, depois que eu passei essa costura, vou pegar um dos tecidos do forro, coloco estampa de frente com estampa aqui, ó, em cima do avesso do zíper, com o calcador de zíper, agora que eu já coloquei, uma costura. Passou uma costura, vou colocar esse forro pra trás e aqui passar a costurinha rebatendo. Então, olha só, passou essa costura, agora a gente vai fazer o mesmo processo do outro lado. Dentinho do zíper de frente, passa uma costura segurando o zíper aqui nessa beiradinha arredondada. Pega o forro, estampa de frente com estampa. Passa a costura aqui. Aqui, pra gente rebater esse outro lado, como é arredondado, a gente destaca o zíper, tá? A gente separa ele, opa. E aí, dá pra rebater aqui a beiradinha. Pronto. Rebati, tá? Ficou assim, aí agora eu vou colocar o cursor. Como eu perdi o meu cursor, não sei de onde foi parar, eu vou abrir um dos kits aqui. Vou tirar dele, depois eu coloco. O
cursorzinho azul, vai ficar bonitinho. Aí aqui, então, a gente alinha bem, opa, de cá pra lá, ó, alinhou, tá? Material alinhadinho. Vou cortar um pouquinho os dentinhos de um dos lados. Ó, puxou. Vou puxar esse zíper, esse cursor até o final, tirar e colocar de novo. Porque eu gosto de trabalhar com o zíper fechadinho dos dois lados, sabe? Então, por isso que eu vou até o final. Depois coloco e deixo ele paradinho aqui no meio, certo? Agora, a gente vai fechar a nossa peça, ó. Aqui vai ficar assim, ó. Principal de frente com principal, forro de frente com forro. Vamos aqui alinhar. Coloca prendedor ou alfinete. Esse outro lado também, tá? E aqui, então, a gente vai passar uma costura com um pé de máquina. Em volta, em volta. Aqui no forro, a gente vai deixar uma abertura de uns 4 dedos sem costura para poder desvirar a peça, tá bom? Pra gente finalizar. Vou tirar o colocador de zíper aqui. Pessoal, falta 3 presentinhos para mim atingir a minha meta no TikTok. Pessoal que tá assistindo no TikTok, quem puder ajudar. A Tânia tá perguntando, tem loja? Sim, eu tenho loja, né, o site online, onde eu vendo os materiais para costura criativa. O link tá no meu perfil, tá? No link, clicando no link do meu perfil, vai aparecer lá, né? Tem o meu canal do YouTube, tem o site, tem... Entendeu? Tá bom? Então, aqui, passar a costura com um pé de máquina pra gente finalizar aqui. Eita, mas que tá enroscando. Aí. Aqui, gente, vou cortar os rabicózinhos de zíper que ficou aqui. E antes de virar, a gente vai fazer caixinha de leite. Já vai uma caixinha de leite pititica aqui, de 2 centímetros, tá? O que é? O quadradinho que a gente faz aqui no cantinho, a gente conta a partir da costura e não a partir da beiradinha, tá? A partir da costura que a gente fez, faz um quadradinho de 2 por 2. Olha só. Tá? Então, a caixinha de leite. Aí aqui eu, pela abertura que eu deixei no forro, eu vou achar aqui o zíper e venho, ó, dobrou fazendo este movimento, passa uma costura aqui até do outro lado, a gente fez o desenho. Ai, aqui não pegou costura. Sim, essa aula vai pro YouTube, tá? Ainda hoje. Com os moldes, tudo belezinha lá pra vocês. Costurei, vou cortar a parte do forro. Como é uma caixinha de leite pequena, eu não vou fazer no forro. Mas se vocês quiserem, pode fazer aqui no forro também, tá? Feito caixinha de leite, vamos virar. Vira, vira, vira. Ajeita os cantinhos da caixinha de leite. Antes de colocar o forrinho todo pra dentro, a gente vai costurar, a gente vai fechar essa abertura, né? Essa abertura por onde a gente desvirou, a gente dobra as pontinhas. Tô até desviando o tecido, bota tudo pra dentro ali. Dobra a pontinha, passa uma costura aqui. Tá? Coloca o forro para dentro. E pronto. Olha, gente,
Olha como ficou bonitinho. Quem gostou, manda coração nos comentários, gente. Quem gostou, bate palminha. Essa peça aqui, eu deixo o valor de venda para vocês de 25 a 35 reais, tá? E então, finalizamos o nosso vídeo, nossa live. Já falei o valor de venda das 4 peças, tá aí no vídeo. Então, ficou porta-moedas, porta-óculos, porta-remédio ou porta-carregador e... Ai, cadê o porta-alicate? Deve ter, coloquei... aqui. Aqui, ó. As 4 peças, então, prontinhas. Espero que vocês tenham gostado.